Quem suportará o silêncio de Deus quando o coração clama por respostas? Quem ousará permanecer na escuridão quando a chama da alma parece ter se apagado? Quantos, diante do peso da cruz, não abandonaram o campo, deixando para trás o chamado que um dia parecia arder como fogo nos ossos? Há uma ferida secreta que todos os que servem a Cristo conhecem: a solidão da alma missionária, o frio da noite espiritual, a ausência de respostas rápidas, o caminhar árduo entre terras desconhecidas, com a impressão de que os céus estão cerrados e a oração sobe apenas para cair de volta sobre a própria cabeça. David Brainerd conheceu esta ferida. Ele caminhou por florestas úmidas, respirou o ar cortante da madrugada, ouviu a tosse insistente de seus pulmões tomados pela doença e, mesmo assim, não recuou. Sua vida foi um cântico doloroso, mas também glorioso de perseverança. Ele, tão jovem, poderia ter se entregado às facilidades do mundo, mas escolheu perder sua vida por amor àquele que lhe chamou. E, ao perder, ganhou um peso de glória que ainda hoje inspira os que ousam permanecer. Olhe comigo para esse cenário. Um homem só, débil, sem riquezas, sem posses, sem amigos por perto. Apenas sua Bíblia gasta, seu cavalo cansado e a convicção ardente de que o Evangelho deve alcançar até mesmo os cantos mais remotos da terra. Entre os nativos americanos, Brainerd foi visto às vezes como um estranho, outras vezes como um portador de algo divino. E mesmo quando as palavras falhavam, quando a língua era barreira, quando o corpo gritava por descanso, havia dentro dele um fogo que o fazia continuar. É sobre essa chama que hoje falamos. Não o fogo das multidões, não o fogo da fama, mas o fogo secreto da perseverança. Aquele que não se apaga mesmo quando a doença corrói a carne, mesmo quando a alma geme pela ausência de consolo. O fogo que nasce da convicção de que a cruz é mais preciosa do que a própria vida. Quantos de nós, diante de pequenas lutas, desistimos? Quantos recuamos quando a solidão nos aperta o peito? Quando sentimos que nossas orações são lançadas no vazio? Mas Brainerd nos lembra: a fé não se mede pelo conforto do caminho, mas pela constância dos passos. Perseverar não é continuar porque tudo vai bem. Perseverar é prosseguir mesmo quando tudo parece estar contra nós. Há uma voz profética neste testemunho. O Espírito ainda nos pergunta: você permanecerá quando eu me calar? Você continuará a semear quando seus olhos não virem frutos? Você carregará a cruz quando ela pesar mais do que suas forças humanas podem suportar? Hoje, enquanto lembramos do missionário David Brainerd, não falamos apenas de um homem do passado, mas de um chamado presente. O mesmo Deus que o sustentou, mesmo em sua solidão, é aquele que hoje chama você a continuar. Não importa quão frio esteja o vento, quão escura esteja a noite ou quão fraca esteja a sua respiração. Há graça para continuar. Perseverança não é um dom de gigantes, é um milagre diário concedido aos fracos que se rendem a Cristo. Os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Não é apenas uma promessa distante, é um decreto eterno. Do trono saiu essa palavra, e ela atravessou séculos, alcançando os pés cansados de missionários esquecidos e corações quebrados que ainda hoje oram em silêncio. Essa é a chave. O que nasce na dor, floresce na eternidade. O que é regado pelo suor e pelas lágrimas não é desperdiçado. O céu não é ingrato. Cada passo arrastado de Brainerd pelas florestas encharcadas foi escrito diante do Cordeiro. Cada noite de febre e gemidos foi registrada nos livros celestiais como adoração. A igreja, hoje, vive uma tensão. Queremos frutos sem lágrimas, queremos colheitas sem noites escuras, queremos ressurreição sem cruz. Mas o versículo sagrado não mente. O cântico só vem depois das lágrimas. Brainerd compreendeu isso. Enquanto sua carne enfraquecia, sua fé se tornava chama. Sua tosse incessante, que tantas vezes o deixava prostrado no chão, era o fundo musical de suas orações. Ele, solitário, descobriu o segredo que muitos rejeitam. O silêncio de Deus não é abandono, mas prova.
A demora da resposta não é descuido, mas lapidação. Veja como a palavra fala: lágrimas e colheita, dor e alegria, morte e vida. Não há atalhos. A semente precisa morrer para frutificar. O missionário precisa sangrar para que outros tenham vida. O altar precisa consumir o sacrifício para que o perfume suba ao céu. O evangelho não foi pregado com aplausos, mas com sangue. A igreja não nasceu em palácios, mas em catacumbas, e cada geração precisa ser lembrada dessa verdade. Perseverança só é forjada no fogo das adversidades. Quando a palavra declara que os que semeiam com lágrimas colherão com alegria, não nos oferece poesia barata, mas nos mostra o padrão do reino. É o mapa secreto para atravessar noites de solidão. É a voz que sustenta o missionário que não vê frutos imediatos. É a lembrança de que o Espírito de Deus não despreza nenhum gemido, nenhum suspiro, nenhuma oração feita na escuridão. Brainerd, mesmo jovem e debilitado, viveu como um profeta encarnado desse versículo. Sua vida foi lágrima, sua morte foi cântico. Ele semeou em campos duros, entre povos que, muitas vezes, o rejeitavam ou não compreendiam. Mas, ao morrer, deixou uma colheita que ele mesmo não pôde ver. Hoje, milhares ainda são incendiados por sua história. Ele semeou lágrimas e nós colhemos inspiração. Ele caminhou curvado e hoje caminhamos em pé, porque alguém ousou não desistir. Esse é o chamado. Aplicar o versículo não como uma promessa distante, mas como um convite presente. Você, que escuta estas palavras, precisa compreender. As lágrimas que você derrama hoje em oração não são inúteis. O campo parece árido, o coração parece cansado, mas há um cântico guardado para você. O céu prepara um tempo de colheita. Não desista porque os olhos não enxergam agora. Creia porque a palavra já declarou. O silêncio que ainda grita. Essa é a chave bíblica para o missionário de todos os tempos. O trono confirma, a cruz prova e o Espírito sustenta. Brainerd caminhava assim, entre o silêncio da cruz e a promessa do trono. Ele entendia que sua vida não era medida pelo número de convertidos em seu campo, mas pelo perfume de obediência que subia a Deus. E aqui está outra verdade cortante. Perseverança missionária não é sobre sucesso visível, mas sobre fidelidade. Curada dessa febre de resultados, o reino não se mede por estatísticas, mas por sementes enterradas. Muitos olham para seus ministérios e pensam: falhei, porque não vi multidões. Mas Brainerd nos lembra: sucesso é permanecer. Vitória é não retroceder. Coragem é continuar mesmo quando ninguém aplaude. E no fim, os que choraram verão o riso. Os que semearam no escuro dançarão à luz. Portanto, segure esta chave. Suas lágrimas são sementes. Sua dor é terreno. O cântico virá porque a palavra não mente. Não importa o quão longa seja a noite, o amanhecer trará colheita. A cruz está nas músicas, mas não nos corações. A cruz está nos púlpitos, mas não nas vidas. A cruz está nos símbolos, mas não nas consciências. A cruz está nas páginas dos livros, mas não nas práticas dos discípulos. Vivemos dias em que a igreja canta sobre entrega, mas vive para conforto. Dias em que orações falam de missões, mas corações amam. Os se reúnem, mas poucos se dispõem a perder a vida pelo evangelho. O altar está cheio de palavras, mas vazio de lágrimas. O campo missionário clama por obreiros, mas os bancos estão cheios de ouvintes satisfeitos. David Brainerd nos olha desde sua febre, desde sua solidão, e sua vida nos confronta. Ele não tinha câmeras para registrar suas lágrimas, nem palcos para exibir sua devoção. Tinha apenas o chão frio da floresta como travesseiro e o gemido da alma. Parou. Sua vida nos pergunta: você também continuará mesmo quando não houver aplausos? A igreja está embriagada de facilidades, embriagada de luzes que não iluminam a alma, embriagada de discursos que não ferem o pecado, embriagada de canções que massageiam, mas não quebrantam, embriagada de doutrinas que enchem a mente,
mas não queimam o coração. E nesse cenário, Brainerd se levanta como uma testemunha contra nós. Ele, enfermo, frágil, sem recursos, sem fama, diante de Deus, e sua própria fragilidade se torna acusação contra a nossa abundância, porque temos força, mas não perseveramos. Temos saúde, mas não oramos. Temos tecnologia, mas não pregamos. Temos Bíblias em todos os formatos, mas não as obedecemos. A cruz está nos discursos, mas não nos sacrifícios. A cruz está nas conferências, mas não nos desertos da oração. A cruz está nas paredes das igrejas, mas não no centro das famílias. A cruz está tatuada na... E o Senhor nos chama a olhar para a vida de um jovem missionário que, mesmo aos 29 anos, exalou mais vida do que muitos que viveram décadas no conforto. Brainerd não buscou se preservar, buscou se gastar. Ele não perguntou, quanto vou perder? Ele perguntou, quanto posso dar? E aqui está o confronto. Nós perguntamos o que receberemos. Ele perguntava o que ainda poderia entregar. A igreja corre atrás de promessas de prosperidade, mas foge da... Queremos o Cristo que multiplica pães, mas não queremos o Cristo que sobe o Gólgota. Queremos o Espírito que dá dons, mas não queremos o Espírito que nos conduz ao deserto. Queremos o céu, mas não queremos a cruz que é a porta estreita. Brainerd nos interrompe outra vez. De que vale uma vida longa se não é consumida para a glória de Deus? Essa pergunta rasga os nossos disfarces. Porque prolongamos os dias, mas desperdiçamos as horas. Valorizamos conforto, mas... de carreira, mas não dobramos os joelhos em intercessão. A cruz está nos slogans, mas não nos testemunhos. A cruz está nos cantos de adoração, mas não nas ruas esquecidas. A cruz está nos lábios, mas não nas mãos calejadas do serviço. A cruz está nas declarações, mas não nas renúncias. E assim, cada linha da vida de Brainerd nos denuncia, porque ele não pregava apenas palavras, ele pregava com sua própria fraqueza. Ele não tinha voz firme, não tinha corpo, mas tinha algo que não se compra. Tinha perseverança diante do invisível. Sua tuberculose não foi um obstáculo, foi um púlpito. Sua solidão não foi derrota, foi testemunho. Sua morte precoce não foi tragédia, foi oferta. E nós? O que fazemos com nossa abundância de oportunidades? Quantos de nós ainda confundem ministério com palco? Quantos ainda pensam que servir a Deus é uma escada para reconhecimento humano? Quantos ainda correm atrás de microfones, mas não se curvam? Melhor uma vida consumida em anonimato diante dos homens, mas conhecida pelo céu, do que uma vida celebrada pelos homens, mas ignorada pelo trono. A igreja precisa ser curada da distração. Distração com riquezas que corroem. Distração com prazeres que adoecem. Distração com debates que não salvam. Distração com entretenimentos que entorpecem. Distração com políticas que dividem, mas não regeneram. Enquanto nos distraímos, há povos que nunca ouviram o nome de Cristo. Pessoas que nunca pronunciaram o nome Jesus. Enquanto acumulamos conforto, há missionários morrendo em campos esquecidos. Enquanto brigamos por relevância, há almas mergulhadas em trevas espirituais. A cruz está nas camisetas, mas não nos ombros. A cruz está nos logotipos, mas não no coração. A cruz está nas campanhas, mas não no sangue derramado. A cruz está nos altares, mas não nos joelhos. O diagnóstico é duro. Temos muito, mas vivemos pouco. Recebemos graça. Somos alimentados por rios de recursos espirituais, mas caminhamos como se estivéssemos no deserto. E nesse contraste, a vida de Brainerd soa como trovão. Não espere frutos visíveis para ser fiel. Seja fiel, porque Cristo é digno, ainda que você nunca veja frutos nesta vida. Ah, como essa palavra corta. Queremos resultados imediatos. Queremos reconhecimento instantâneo. Queremos ver a colheita hoje. Mas Brainerd nos ensina a semear e morrer sem colher, porque semeou com lágrimas, e só no céu verá plenamente os cânticos de alegria. A igreja moderna precisa aprender a morrer outra vez. Morrer para os aplausos, morrer para os planos pessoais,
morrer para os prazeres passageiros, morrer para o controle, morrer para a vaidade. Só assim a vida de Cristo se manifestará em nós. Só assim poderemos dizer, como Brainerd disse com sua existência: minha vida nada é, contanto que Cristo seja tudo. E você, que ouve esta mensagem, precisa responder: a cruz que você canta já atravessou sua pele? A cruz que você declara já quebrou sua vontade? A cruz que você exibe já consumiu seus desejos? A cruz está perto de nós, mas permanece distante porque não a deixamos nos crucificar com Cristo. Queremos carregá-la como adorno, mas não como sentença de morte. Queremos exibi-la como bandeira, mas não como marca de sofrimento. David Brainerd, do alto de sua enfermidade, profetiza contra nós. Vocês têm muito, mas não vivem. Eu tive pouco, mas fui consumido pela eternidade. Eu caminhei sozinho, mas nunca estive só. Eu chorei sem frutos, mas o céu escreveu minhas lágrimas. Eu morri cedo, mas vivi por completo. Vocês prolongam seus dias, mas desperdiçam suas horas. O confronto é inevitável. O espírito não suaviza, ele corta. O diagnóstico é claro. Precisamos de uma geração que prefira perder tudo a perder a presença. Precisamos de uma igreja que aceite ser rejeitada pelo mundo, mas conhecida pelo céu. Precisamos de homens e mulheres que, como Brainerd, escolham perseverar contra todas as adversidades porque Cristo é digno. A cruz está diante de nós. A cruz está clamando por respostas. A cruz está gritando em silêncio. A cruz está esperando ser carregada. E o chamado é simples, mas mortal. Quem ousará segui-la? E você? Sim, você que ouve agora estas palavras. Ainda sente o fogo? Ou ele se apagou em meio às distrações? Ainda dobra os joelhos com lágrimas? Ou sua oração já se tornou apenas uma repetição cansada? Ainda espera pela colheita? Ou já desistiu de semear? Não estou perguntando sobre sua posição na igreja, nem sobre o título que carrega, nem sobre os cargos que já assumiu. Pergunto sobre sua alma. Pergunto sobre seu coração diante de Deus. Pergunto sobre aquela chama secreta que um dia queimava dentro de você. Ela ainda está acesa? Ou foi sufocada pelas pressas do mundo, pelos medos da vida, pelas decepções do caminho? Quantas vezes você chorou em silêncio, acreditando que ninguém percebia? Quantas vezes você foi ao campo de oração com esperança, mas voltou com a sensação de que suas palavras se perderam no vazio? Quantas vezes pensou em desistir, porque parecia não haver frutos? Talvez você esteja exatamente aí, cansado, ferido, com lágrimas que parecem não ter sentido. Mas lembre-se, os que semeiam com lágrimas colherão com cânticos de alegria. Não é apenas uma promessa distante. É para você, agora. Suas lágrimas não são desperdiçadas. Seus gemidos são sementes. Suas dores escondidas são registradas diante do trono. Você não está sozinho. David Brainerd também conheceu essa mesma sensação. Ele escreveu em seus diários sobre dias em que se sentia abandonado por Deus. Dias em que sua alma parecia afundar no desespero. Ele confessou sua fraqueza, sua solidão, sua doença. Mas sabe o que ele fez? Continuou. Mesmo quando não havia calor no coração, mesmo quando não havia frutos visíveis, mesmo quando a febre lhe roubava as forças, ele acreditava que cada lágrima era semente. E foi. E você? Vai parar agora? Vai desistir porque o solo parece duro? Vai abandonar a semente porque não vê brotos ainda? Ou vai crer, contra toda esperança, que o Deus que prometeu é fiel? Pense comigo. Quantas vezes você foi à presença de Deus e saiu vazio, mas não percebeu que, naquele momento, Ele estava regando a semente invisível? Quantas vezes sua oração parecia não mover nada, mas estava movendo os céus sem que você soubesse? Quantas vezes você achou que sua intercessão era fraca, mas era justamente ela que sustentava alguém do outro lado do mundo? Sua dor não é inútil, seu choro não é esquecido, seu cansaço não é ignorado. O céu está registrando cada detalhe. Talvez hoje sua alma esteja como um campo árido. Você olha
e não vê colheita. Apenas terra seca, apenas pedras, apenas deserto. Mas o Espírito sussurra: continue semeando, porque há um tempo para cada semente, e o tempo da colheita virá. E você? Ainda sente o chamado? Ainda lembra do primeiro amor? Ainda recorda quando seus olhos se encheram de lágrimas só de ouvir o nome de Jesus? Onde está esse fogo? Onde está esse amor? Onde está essa entrega? Não se trata de culpar você, mas de chamar você de volta. O mesmo Deus que sustentou Brainerd no frio de suas madrugadas é aquele que agora quer reacender sua chama. Talvez você não tenha forças, talvez esteja quebrado, talvez esteja vazio, mas é justamente aí que a graça se manifesta. Os que semeiam com lágrimas, sim, você que pensa que ninguém vê suas lágrimas, você que chora à noite, escondido, e de manhã veste um sorriso para disfarçar. Você que sente como se sua fé estivesse quase apagada. Você é a promessa viva desse versículo. Você é aquele que o Senhor escolheu para mostrar que o cântico virá. Lembre-se, não é preciso ser forte. Brainerd não foi forte. Ele foi frágil, debilitado, doente, mas sua perseverança não estava em sua carne, mas na graça que o sustentava. Não é a sua força que vai levá-lo até o fim. É a força daquele que já venceu a cruz. E você? Está disposto a continuar mesmo fraco? Está disposto a semear mesmo em lágrimas? Está disposto a permanecer mesmo no silêncio? Está disposto a confiar mesmo quando tudo grita o contrário? Talvez você olhe para si e diga: eu não consigo. E é verdade. Você não consegue, mas Ele pode em você. Perseverança não é esforço humano, é rendição total. É cair de joelhos e dizer: Senhor, eu não consigo, mas não vou desistir, porque Tu és fiel. Quebrante-se agora, não endureça seu coração. O Espírito Santo está chamando você. Não é sobre Brainerd apenas, não é sobre a igreja como um todo, é sobre você. É sobre sua alma, sua eternidade, sua entrega. Quantas lágrimas você já derramou? Quantas dores você já escondeu? Quantas noites em que o sono não vinha e sua alma apenas suspirava? Pois saiba, o Senhor recolheu cada uma, e um dia, aquilo que você semeou em pranto se tornará canção de vitória. Você não pode desistir agora. Você não pode parar no meio do caminho. Você não pode abandonar o campo. Há uma colheita esperando. Há uma canção aguardando sua voz. Há uma eternidade que depende da sua perseverança. E você, ainda sente o fogo? Ainda crê na promessa? Ainda tem coragem de semear mesmo sem ver? Hoje é o dia de decidir. Hoje é o dia de quebrantar-se. Hoje é o dia de voltar ao altar. Hoje é o dia de entregar sua dor como semente. Hoje é o dia de confiar que sua lágrima não será em vão. Do trono vem a voz. Da cruz ainda ecoa o silêncio que grita. E agora, do Espírito vem o apelo. Não desista. Continue. Persevere. Porque sua colheita está mais perto do que você imagina. Meu irmão, minha irmã, diante de tudo o que já meditamos, chegamos agora ao ponto mais crucial da jornada cristã. O chamado à cruz. Não é um chamado superficial, não é uma emoção passageira, não é apenas mais uma mensagem bonita que conforta, mas um eco eterno que ressoa do coração de Cristo para o coração humano. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mateus 16, 24. Aqui não há atalhos, não há facilidades. O Evangelho não nos chama para uma vida de aplausos terrenos, mas para um caminho de renúncia, de entrega real, de morte do eu. E ao mesmo tempo, é justamente neste caminho estreito, neste altar de rendição, que a verdadeira vida é encontrada. Cristo não nos chama com dureza, mas com uma voz que carrega ao mesmo tempo peso e ternura. Peso, porque ele nos lembra que quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Mateus 10, 38. Ternura, porque ele também nos promete: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve.
Mateus 11:30. A cruz nunca será confortável. Ela representa o fim de nós, mesmo a morte do orgulho, a rendição da nossa vontade. Porém, é justamente aí que descobrimos o que significa viver de verdade. É aí que entendemos que não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. Talvez você tenha se afastado, talvez seu coração esteja frio, talvez você até continue frequentando cultos, levantando as mãos, cantando, mas por dentro, você sabe, há um altar vazio dentro de você. O Senhor hoje te chama. Volte ao altar, volte ao lugar da entrega, volte ao primeiro amor onde lágrimas caíam não por emoção, mas por quebrantamento. Volte ao lugar onde você sabia que sem ele não podia dar um passo. O altar não é um palco, não é uma vitrine, não é um espaço de performance. O altar é lugar de sacrifício. E não há fogo do Espírito sem sacrifício, não há renovo sem rendição. O altar clama pelo coração inteiro e não apenas por partes dele. O mundo prega, realize-se, siga seus sonhos, coloque-se em primeiro lugar. Cristo diz, negue-se a si mesmo, siga-me, perca a sua vida por amor de mim e então a encontrará. Mateus 16:25. É um paradoxo aos olhos humanos, mas é o maior segredo do reino. Quanto mais morremos para nós, mais vivos estamos em Cristo. Renunciar não é perder, é ganhar eternidade. Renunciar não é abrir mão de alegria, é encontrar a alegria plena. Renunciar não é ser apagado, é ser aceso pelo fogo de Deus. A renúncia dói, o eu grita, a carne resiste, as vontades insistem. Mas é nesse processo de morte que o Espírito Santo encontra espaço para viver em nós. A cruz não é um adereço, é o caminho da transformação. Hoje muitos querem a coroa, mas sem a cruz. Querem a glória, mas sem o Gólgota. Querem a ressurreição, mas sem a morte. Isso não existe. O Evangelho não é apenas sobre vitória, é sobre morrer com Cristo para também viver com Ele. Romanos 6:8. A cruz não é uma lembrança distante, é uma realidade diária. É escolher perdoar quando a carne clama por vingança. É abrir mão do pecado secreto que tanto seduz. É colocar Jesus acima de tudo, acima do dinheiro, do prazer, da opinião dos outros. E sabe o que acontece quando abraçamos a cruz? O mundo já não tem mais domínio sobre nós. O pecado perde sua força. E descobrimos que a vida em Cristo é infinitamente melhor do que qualquer prazer passageiro. Hoje o Senhor te chama novamente, não à metade do caminho, mas ao caminho inteiro. Não a um evangelho fácil, mas ao evangelho verdadeiro. Não a uma religião, mas a uma entrega viva. Ele te convida a voltar ao altar, a colocar seu coração de volta no fogo, a renunciar o que tem te prendido. Ele te chama para morrer, mas também para viver de verdade. E eu te pergunto, você tem coragem de responder? Você tem coragem de dizer, Senhor, toma-me inteiro, não apenas em parte? Você tem coragem de deixar que o Espírito Santo esmague o orgulho, quebre cadeias e te leve ao lugar de plena rendição? Há tempo de ir embora, mas também há tempo de voltar. Se você se afastou, saiba que a porta ainda está aberta. O Pai ainda espera. O altar ainda está aceso. Cristo ainda chama. Ele não te chama para condenação, mas para reconciliação. Não te chama para oprimi-lo, mas para libertá-lo. O peso da cruz não é fardo de escravidão, mas caminho de liberdade. Lembre-se, não há glória sem Gólgota, não há ressurreição sem morte. E é nesse chamado que eu te convido agora. Volte à cruz, volte ao altar, volte ao Senhor. Não amanhã, não depois, mas hoje. Porque o amanhã não nos pertence, mas o hoje é o tempo da graça. Senhor, Jesus, eu reconheço que tantas vezes tentei viver sem a cruz, sem renúncia, sem entrega, mas hoje eu volto. Eu volto ao altar, eu volto ao primeiro amor, eu volto à rendição completa. Ajuda-me a negar a mim mesmo, a carregar minha cruz com fidelidade e a seguir-te até o fim. Que eu morra para o pecado, morra para o orgulho,
Morra para o mundo e viva somente para ti. Não quero metade do evangelho, quero a verdade inteira. Não quero apenas bênçãos, quero a cruz. Não quero só a vitória, quero o viver. Caminho inteiro. Toma-me, Senhor. Eis-me aqui. Eu volto. Eu volto. Eu volto. Você não chegou até aqui por acaso. O sopro que te trouxe até estas palavras é o mesmo que conduzia David Brainerd pelas florestas frias, tossindo sangue e ainda assim sussurrando orações que incendiavam o céu. Ele mesmo escreveu em seu diário: minha alma sempre encontrou mais descanso em resignar-me inteiramente a Deus do que em qualquer outra coisa neste mundo. É essa mesma resignação que hoje o Espírito te chama a. Deus usou este vídeo para despertar você. Não apenas como espectador, mas como participante. Não apenas como ouvinte, mas como altar. Não apenas como alguém que assiste de fora, mas como alguém que foi encontrado por dentro. Brainerd declarou em uma de suas noites de agonia: meu coração desejava ardentemente ser totalmente consumido para a glória de Deus. E esse desejo ainda ecoa, porque a chama que queimou nele não morreu, atravessou gerações. Alcança este instante e toca teu coração agora. Há uma urgência que não pode ser ignorada. O tempo não espera, as horas correm e o mundo se perde. Você sente o peso santo, o chamado suave e firme, o sussurro do Espírito que diz: volta, volta ao primeiro amor, volta à cruz, volta ao altar. Não endureça o coração, não adie, não deixe para depois. Brainerd clamava em meio às lágrimas: oh, que eu pudesse ser uma chama viva, consumida inteiramente na obra de Cristo. E cada vez que você compartilha esta mensagem, cada vez que você abre os lábios, em testemunho essa chama se acende um pouco mais. Compartilhe com quem ainda está dormindo, antes que seja tarde. Testemunhe nos comentários como resposta do coração. Escreve aí embaixo: eu quero voltar. Ou então confessa em público: o Espírito ainda me visita. Essas palavras não são apenas letras, são pedras erguidas como altar de memória. São testemunhos que o céu registra. Se esta palavra tocou você, se em algum momento seus olhos arderam e seu coração se apertou, então este lugar é seu. Altar também. Inscreva-se no Diário Missionário e caminhe com aqueles que ainda ouvem a voz. Aqui, cada mensagem é oração, cada vídeo é espada, cada palavra é um eco do céu. Não é apenas conteúdo, é convocação. Não é apenas mais um canal, é um pedaço de chão sagrado onde o Espírito insiste em falar. David Brainerd, já próximo da morte, escreveu: oh, que eu pudesse passar cada momento da minha vida a serviço de Deus e de minha alma. Ele não tinha microfones, não tinha câmeras, não tinha aplausos. Tinha apenas febre, lágrimas e a presença de Cristo. Mas a sua vida continua pregando, porque o fogo da perseverança não se apaga. E hoje, esse mesmo fogo pede abrigo em você. Este é o momento de resposta. Não de silêncio, não de indiferença, mas de decisão. O Espírito te chama a dar um passo. Escreva teu testemunho. Compartilhe com alguém que precisa ser acordado. Inscreva-se para permanecer nesse altar de voz profética. Porque há mais do que mensagens aqui. Há um chamado. Você sente a urgência? É o clamor do céu. É o grito de gerações. É a mesma chama que levou Brainerd a caminhar fraco e ainda assim pregar com ousadia. Ele disse em meio à solidão: embora eu tenha sido cercado de nuvens escuras de dor, ainda assim tenho me alegrado em Deus. Essa alegria é a força que te sustenta. Essa voz antiga é a confirmação de que não é em vão. Portanto, desperta, levanta, volta, escreve, compartilha, inscreve-te, faz deste altar o teu lugar, porque não há tempo a perder. Não há vida sem a cruz. Não há coroa sem espinhos. Não há glória sem Gólgota. Não há ressurreição sem morte. Eis o chamado, eis a hora, eis o altar.